Quero saudar a todos na graça, no amor e na paz do nosso Senhor Jesus. E quero agradecer, como falou o pastor Manuel, pela disciplina e pelo respeito de cada um dos irmãos estarem aqui num sábado à noite de janeiro, onde alguns estão de férias, né? Eu vinha brincando no carro com a Fran e eu disse, eu acho que vai ter nós dois e os câmeras. E eu disse, se faltar algum câmera, você vai ter que ir para lá. Você vai aprender a filmar hoje. Mas, graças a Deus, tem um grupo muito bonito aqui. Eu quero parabenizar todos vocês, de uma forma especial, todos aqueles que desde segunda-feira têm estado aqui e têm acompanhado e têm recebido alimento espiritual e tanto ensino bom que a gente encontra na carta aos Filipenses. E também parabenizar aqueles que, mesmo não estando aqui todas as noites, se esforçaram e nas noites que puderam estar, estiveram aqui e certamente foram abençoados por Deus com a sua palavra. Hoje nós vamos para a reta final aí dessa jornada e nós vamos ler o capítulo 4 de Filipenses e ontem o pastor Manuel foi até o versículo de número 9. E hoje a nossa tarefa é abordar dos versículos 10 até as saudações finais no versículo 23. Então, Filipenses 4, dos versículos 10 ao versículo de número 23. Hoje nós vamos falar o nosso tema, o subtema da nossa, e último subtema dessa conferência sobre espiritualidade é aprendendo a viver contente. Então é sobre isso que nós vamos abordar nessa noite, bem como todos os assuntos periféricos que Paulo trata nessa parte final da sua carta. Filipenses 4, capítulo 4, versículos 10 a 23. Diz assim a palavra do Senhor. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi, preste bem atenção aí a essa palavra, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E o versículo 13, que eu gostaria que todos lessem comigo, diz: tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, Paulo acrescenta, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando eu tive necessidade. Não que eu estava procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e tudo que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês me enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai, seja a glória para todo sempre. Amém. Saúdem a todos os santos, Paulo conclui, em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. E a saudação final diz: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Muito bem. Hoje nós vamos aí nessa parte final da carta aos Filipenses, com o subtema Aprendendo a Viver Contente, mas também com alguns subtemas que Paulo perifericamente trabalha nesse pequeno trecho que encerra a sua carta. Essa parte final da sua carta tem agradecimentos, tem uma teologia muito forte sobre o contentamento, que vem desde o início da carta, por isso, desde segunda-feira, você vem ouvindo falar, todos os pregadores aqui repetem, sobre Filipenses, a carta da
alegria, sobre alegria, e a carta onde mais vezes se repete esse termo e as suas derivações de todos os escritos de Paulo. Então, o termo alegria e as suas variações é o lugar onde mais aparece no Novo Testamento, é nessa carta de Paulo aos Filipenses. Pois então, Paulo consegue trabalhar bem esse tema da alegria, e agora ele precisa encerrar sua carta. Ele precisa encerrar sua carta, e ele vai encerrar essa carta antes de aplicar uma teologia, mais uma teologia sobre o contentamento, sobre a alegria, sobre o viver contente, ele vai também fazer uma série de agradecimentos como forma de expressar a alegria dele. E o primeiro desses agradecimentos, que nós vamos ver aí, fala sobre as ofertas missionárias que Paulo recebeu. Ele vai falar lá na parte inicial que nós lemos, versículo 10, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. E aí, se você der um salto agora, lá para o versículo de número 14, você vai ver, ele continua falando sobre ofertas. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, ou seja, ofertas, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez, mas duas. Agora ele não está em Tessalônica, ele está onde? Em Roma, né? Está preso em Roma. Isso foi falado aqui durante a semana. Então, não apenas uma vez, mas duas vezes, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Depois ele vai falar sobre Epafrodito, que foi quem levou essa oferta. Ele diz, recebi tudo, ou seja, todas as ofertas, e o que tem é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês me enviaram. São oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Então, a primeira expressão de alegria nessa parte final da carta de Paulo, ele fala de alegria por causa do agradecimento produzido pelas ofertas missionárias que foram enviadas a ele. Nessa parte de agradecimento, irmãos e irmãs, tem algo interessante. Tem algumas coisas muito interessantes aqui, que antes da gente ir lá, talvez aqui todo mundo esteja esperando aqui com Efésios 4:13, né? O que a gente pode aprender de Efésios 4:13? Mas antes da gente chegar lá, a gente vai conseguir obter algumas informações interessantes. Não só para conhecimento da carta, mas também que agregam valores espirituais à nossa vida. Quando ele diz, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim, e depois ele vai usar uma outra expressão, oportunidade, né? Logo em seguida ele vai dizer, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Nós vamos ter uma informação aqui muito importante, né? A primeira dessas informações é que a igreja de Filipos, a igreja que tinha lá os irmãos filipenses, é a única igreja mencionada por Paulo que enviava ofertas para ele, que enviava ofertas missionárias. Veja bem, de todas as igrejas que Paulo fundou, né, de todas as igrejas por onde ele passou e depois revisitou, na carta aos Filipenses é feita a menção que somente essa igreja, a igreja de Filipos, era quem havia enviado ofertas missionárias para o apóstolo Paulo. Era por isso também que Paulo dizia na carta à igreja aos Coríntios, que ele não queria ser peso para ninguém, por isso que ele trabalhava, por isso que ele exercia a sua profissão de tendas, de armador, de vendedor de tendas, porque ele não queria dar peso para nenhuma igreja, ele não queria, ainda mais uma igreja problemática como era de Corinto, depois dizer, olha, a igreja está pegando e está dando dinheiro para esse cara aí. Ele diz, olha, não quero ser peso, eu trabalho a minha vocação e depois faço o meu trabalho missionário. Na carta aos Filipenses que ele escreve, nós temos essa informação aí muito importante. Ele menciona, nos versículos que nós lemos ali do 14 ao 18, que a igreja de Filipos já havia mandado ofertas para ele 2 vezes, por 2 ocasiões ele havia recebido, quando estava em Tessalônica. E agora que ele está em Roma preso, ele está recebendo pela 3ª vez ofertas missionárias da igreja de Filipos.
Até aí tudo bem, ele disse, olha, eu estou alegre por causa disso. Mas Paulo, ele sabia usar muito bem as palavras, era um mestre, ele sabia quando exortar, ele sabia quando elogiar, ele sabia muito bem o jogo de palavras a usar, e ele começa dizendo nos seus agradecimentos finais, olha, irmãos de Filipos, eu sou muito grato a Deus pelas 3 ofertas que vocês enviaram para mim. E eu sou grato a Deus também porque vocês renovaram esse interesse em enviar novamente ofertas. Renovaram o interesse. E ele vai usar essa expressão, renovar seu interesse por mim, e lá na frente, um pouquinho à frente, ele vai dizer, mas vocês não tinham oportunidade. E aí nós temos aqui uma espécie de uma reprimenda muito suave que Paulo vai fazer à igreja de Filipos. A única igreja que contribuía para a obra missionária de Paulo, contribui 2 vezes, mas para de contribuir. Paulo agora vai para Roma, está preso, e o que acontece? Nenhuma igreja mandava oferta, e nem mesmo agora a igreja de Filipos mandava. Vai chegar depois por via Epafrodito, né? E Paulo vai usar alguns termos aqui muito interessantes. Eu agradeço, olha, eu estou muito alegre porque vocês renovaram, né? E o termo aí, renovar, que aparece aí, né, na língua original, seria como uma planta que tivesse murchado, e agora ela ressurge, ela começa a florescer. Então, Paulo sabe usar muito bem as coisas. Poxa, ele dizia, né? Vocês eram a única igreja que enviava ofertas missionárias para mim. Vocês pararam de fazer isso. Mas olha, eu não estou cobrando nada de vocês, mas eu estou alegre. Porque esse fato de contribuir com a minha obra missionária foi renovado. Parece que tinha murchado dentro de vocês, mas agora refloresceu, floresceu novamente. Então, eu me alegro por causa disso. E ele usa um outro termo, né? Vocês não tinham oportunidade, né, para demonstrar isso. Como a gente precisa considerar essas expressões juntas aí, como se fosse uma forma muito elegante de, em vez de dizer, parece que faltou interesse de vocês de continuar ofertando. Vocês ofertaram 2 vezes e pararam. Eu não sei o que está acontecendo, mas parece que faltou interesse. Mas Paulo não usa essa expressão, embora tentado. Ele vai dizer, faltou o quê? Oportunidade. Então, qual a aplicação que a gente faz para nós hoje nessa forma tão inteligente aí de Paulo utilizar isso aí, né? É claro que a gente pode conjecturar algumas coisas. A igreja de Filipos poderia ter parado de enviar ofertas missionárias para Paulo por causa da logística, né? As distâncias, a questão dos assaltos nas estradas, não tinha banco forte, não tinha motoboy, né? Então era sempre mandado por alguém, a questão da logística. A gente pode conjecturar que a igreja estava sem recursos também. Pararam de mandar ofertas porque estava faltando grana lá na igreja de Filipos, os irmãos de Filipos estavam sem grana, enfim. Faltava talvez uma outra coisa que a gente pode conjecturar, faltava uma pessoa de confiança para pegar toda a oferta coletada pelos irmãos da igreja e dizer, ó, você vai agora, vai até Roma e entrega. Olha, Paulo está preso, prisão domiciliar, custa caro. Vocês acham que quem pagava a prisão domiciliar, vocês acham que era o governo romano? Paulo tinha que dar o jeito dele. Então, esse dinheiro tinha que vir de algum lugar. Então, agora, a igreja de Filipos diz, poxa, já contribuímos 2 vezes. Nosso irmão Paulo, missionário Paulo, está preso. Vamos fazer o seguinte, vamos mandar outra oferta para ele. E Paulo, sem talvez conhecer, ou talvez conhecendo, diz, olha, ainda bem que isso foi renovado. Eu me alegro no Senhor, porque esse fato de vocês contribuírem com a minha obra missionária foi renovada. Estava murcho, mas agora refloresceu. Talvez vocês não tivessem oportunidade ou interesse, mas o que bom agora que vocês encontraram alguém, né? Pode ser que tinha outros problemas, mas que bom que vocês agora encontraram um Epafrodito, e ele me trouxe a oferta. Eu estou escrevendo a carta aqui que vai pelas mãos dele de volta para a igreja. Eu estou dizendo, olha, recebi tudo. Então, para a igreja também ter o respaldo de o que ela enviou para Paulo chegou nas mãos de Paulo. Né? Então, a primeira alegria é produzida pelas ofertas missionárias que Paulo recebeu, da única igreja que contribuía com ele no seu trabalho missionário, né? A gente vai ver isso, e ele diz, olha, apesar de vocês terem parado de ofertar, eu estou muito alegre porque essas ofertas aconteceram, se realizaram novamente. Que aplicação a gente pode tirar para a gente, irmãos, nesse primeiro bloco aí de conclusão da carta da alegria? Primeiro, que Paulo se alegrava por tudo, até por uma oferta que ele não esperava mais.
igreja manda uma, manda duas e depois não manda nem uma pergunta de como você está. Mas a terceira oferta chega e ele diz, olha, eu me alegro no Senhor. E me alegro no Senhor por quê? Porque ele sabia que o Deus soberano estava movendo corações de pessoas naquela igreja pela terceira vez, uma igreja que já tinha contribuído 2 vezes, mas tinha parado, mas Deus soberano, o Senhor, moveu o coração daquelas pessoas. Se havia algum outro impedimento, Deus removeu, e Epafrodito chega em Roma com a oferta para Paulo. Então ele diz, eu me alegro no Senhor pela oferta de vocês, porque vocês renovaram o desejo de contribuir com o meu trabalho missionário. Vocês renovaram o desejo de me ajudar, mesmo estando em prisão. Eu estou alegre, né? Olha, eu agradeço, porque agora apareceu uma nova oportunidade. Eu me alegro no Senhor, porque Ele colocou essa oportunidade no coração de vocês. Ele criou essa oportunidade no seio da igreja, e vocês levantaram uma oferta e mandaram para mim agora. A aplicação, irmãos, primeiramente qual é? Paulo reconhecia Deus em tudo. Deus em tudo, até numa simples oferta que ele recebia, uma oferta missionária de uma igreja que tinha parado de ofertar, que era a única igreja que ofertava para o trabalho missionário dele. A segunda coisa, irmãos, que é importante nesse agradecimento de Paulo, a gente perceber como é importante contribuir para a obra missionária. Como é importante fazer parte da obra que Deus realiza no mundo. E esse tem sido um dos clichês dessa igreja. Faça parte da obra que Deus está realizando no mundo. Faça parte da obra que Deus está realizando nos Chicunas. E temos agora 3 pastores e um irmão da nossa igreja lá, 4 pessoas. Faça parte da obra que Deus está realizando no sertão da Bahia. Vamos agora em julho de novo. Na outra semana já vamos divulgar um pouco da viagem. Faça parte da obra que Deus está realizando lá nos refugiados. E levantamos uma oferta para isso. Faça parte da obra que Deus está realizando na Cristolândia. E nós ajudamos a Cristolândia. Tantas outras coisas, irmãos, que a gente poderia mencionar. E sabe qual é o motor que move isso? Contribuição. Ofertas. Paulo está dizendo, olha, eu me alegro no Senhor, porque Deus fez reflorescer esse desejo dentro de vocês. Eu me alegro no Senhor, porque Deus criou uma nova oportunidade para vocês contribuírem com o trabalho que eu faço para o Senhor. Então eu quero chamar a atenção de você aqui para ofertas missionárias. Eu quero chamar a atenção de você aqui nessa noite para que você faça parte da gratidão de uma igreja, porque você contribui para a obra missionária. Eu quero que você, quando você veja relatos dos Chicunas, do trabalho que está sendo feito lá, não só pelos pastores, mas toda a infraestrutura que a igreja está criando, criou galpão, criou um refeitório, agora rebocou tudo, está tudo acimentado. Quando você ouvir falar das vidas que estão sendo ganhas no sertão da Bahia, e que mesmo a gente tendo voltado para cá, essas vidas estão sendo discipuladas e sendo batizadas pela igreja local. Quando você ouvir sobre Rádio Transmundial, que é uma das parceiras missionárias dessa igreja, ou sobre qualquer trabalho missionário que essa igreja esteja envolvida, eu quero que você pense o seguinte: eu participo da alegria dessa igreja com as minhas ofertas missionárias? Eu estou envolvido nisso? Ou será se eu sou uma flor que murchou em relação à obra missionária? Ou será se eu estou achando que não tem oportunidade, quando a expressão certa seria interesse pela obra missionária? Então a carta da alegria termina dizendo, na parte de agradecimentos, a alegria de Paulo por ter recebido ofertas missionárias. E hoje eu quero desafiar você, para que você faça parte da alegria dessa igreja, contribuindo para missões. Onde quer que essa igreja faça missões, aonde Deus apontar para Boas Novas e dizer, olha, vocês ali têm que fazer missões, vocês devem continuar no sertão da Bahia, vocês devem fazer missões no Chicuna, vocês devem agora voltar a fazer missões nos ribeirinhos, que a gente está trabalhando nisso, vendo se voltamos a fazer nos ribeirinhos. Vocês devem ajudar alguém lá do outro lado do mundo. Eu queria que você fizesse parte da alegria dessa igreja, em poder dizer, eu me alegro com a minha igreja, porque eu contribuo para a obra missionária. Eu queria que você colocasse a mão no bolso, sempre que essa igreja lhe desafiasse para missões e dissesse, essa igreja vai se alegrar, eu sei que eu ouvirei de resultados grandiosos, eu quero participar dessa alegria dessa igreja, contribuindo para a obra missionária. Então a carta da alegria começa, aliás, termina a sua parte, começa
o término, né, se assim pode dizer, dos seus agradecimentos, dizendo: eu me alegro no Senhor pela oferta missionária de vocês. Olha, vocês são a única igreja que contribuíram comigo, contribuíram 2 vezes. Olha, eu não sei o que estava vendo. Ou então Paulo sabia, não mencionou na carta. Mas olha, esse desejo foi renovado em vocês. Eu agradeço a Deus por isso. Eu estou alegre no Senhor por isso. Eu desafio cada vida que está presente aqui nessa noite, cada vida que vai acompanhar esse vídeo, que você faça parte da alegria de Boas Novas em contribuir para a obra missionária. Amém, irmãos? Então essa é uma das menções de alegria que Paulo faz na sua carta, na sua parte conclusiva da sua carta. Depois de todo esse trabalho aí falando sobre as cartas, que tem sobre as ofertas, que vai do versículo 10 e o versículo 11, e depois lá no versículo 14 até o versículo 18, ele continua falando sobre essas ofertas. Fica aí um intervalo, fica aí um vácuo para outro assunto. E é justamente esse que começa agora no versículo de número 11, quando Paulo diz: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Algumas versões aparece a palavra situação, mas o ideal mesmo, da tradução mais próxima do correto, seria circunstância. Então Paulo diz: olha, não estou dizendo porque eu esteja necessitado. O que ele está dizendo? Eu me alegro no Senhor pelas ofertas que vocês me deram. Ele acrescenta: eu não estou dizendo essas coisas por estar necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. E ele acrescenta: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi, preste bem, muito bem essa expressão, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Eu quero dar uma paradinha com você aqui, mais uma vez, antes de chegar no versículo 13. Paulo menciona logo nessa parte inicial do versículo 11, não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Ele não está falando em tom de queixa, pelo contrário, ele está agradecendo. Se você for lá no livro de Atos, onde menciona um pouco da história das viagens de Paulo, Atos capítulo 20, se você der um pulinho lá comigo, você vai ver um pouco que corrobora essa informação que o apóstolo Paulo dá. Atos capítulo 20, os versículos 33 e 34. Ele diz assim: não cobicei a prata nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Então, quem conhece um pouco, quem já leu o livro de Atos e emenda logo para as cartas do apóstolo Paulo, vai ver que há um entendimento nesse discurso dele aqui. Não que eu esteja necessitado, porque antes, lá no livro de Atos, quando ele começa as suas viagens, ele começa a passar pelas as igrejas e dizer: olha, eu não cobiço nada de vocês, pelo contrário, eu trabalho para suprir as minhas necessidades e as necessidades de quem viaja comigo. Então, não quero ser peso. Por isso que talvez baseado nesse discurso, algumas igrejas se acomodavam e diziam: já que ele trabalha, já que ele não está querendo ser um peso para a gente, melhor a gente não contribuir com ele não, né? Vamos ficar quieto aqui, né? Ele está dizendo que não está cobiçando nada da gente, então ele não vai sentir falta da nossa oferta. Não vamos dar nada para ele não, né? Então, na modéstia de Paulo, ou então no seu discurso bem sincero, ele diz: olha, eu não cobicei nada de vocês, nada de nenhuma igreja, mas pelo contrário, eu procurava dar o meu jeito para que pudesse as necessidades minhas das pessoas que me acompanhavam serem todas supridas. E ele acrescenta, né? Pois aprendi. E aqui a gente precisa dar um foco bem legal nessa expressão, porque é o subtema da nossa mensagem final dessa conferência sobre espiritualidade. Aprendendo a viver contente. Aprendendo a viver contente. E Paulo vai fazer menção dessa palavra: pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. É interessante que quando Paulo fala aí sobre pois aprendi, algumas versões bíblicas colocam pois já aprendi, né?
a ideia que ele quer passar aí é de um aprendizado, de uma experiência bem profunda. De que para Paulo poderiam existir circunstâncias novas, mas nada inédito, porque parece que por todos os lugares que ele passou, por todas as igrejas que ele fundou, por todas as pessoas que ele teve contato, ele teve algum tipo de experiência, e essa experiência produziu nele o quê? Aprendizado. E um detalhe importante aqui, irmãos, que é muito comum a gente ouvir na área educacional, que chama-se o processo de ensino-aprendizagem. Do lado tem alguém ensinando e do outro lado vai ter alguém aprendendo. Não existe aprendizado se não houver ensino. E era exatamente isso que Paulo queria dizer. Pois eu aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. O apóstolo Paulo está nos ensinando, a palavra de Deus nos ensina nessa noite o seguinte: olha, o aprendizado daquele homem de Deus, o aprendizado que nós podemos ter nessa noite, ele surge da escola da vida. Ele surge dos relacionamentos que nós temos. Ele surge das experiências e das circunstâncias mais difíceis e mais desafiadoras que nós podemos passar. Foi lá que Paulo disse: eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. No processo de ensino-aprendizado da vida, Paulo estava dizendo: eu sou experiente. As experiências que eu vivi, eu apliquei à minha vida. E aqui eu quero falar para você que todos nós vivemos experiências. A pergunta que a gente pode fazer de uma forma muito pessoal é a seguinte: ao vivermos experiências em nossas vidas, nós tiramos aprendizados? Você tira aprendizado de toda a experiência que você vive, embora por mais amarga que seja a circunstância? Ou você sofre, você se aborrece, e quando passa aquela circunstância, você diz: tá bom, eu sigo em frente agora. E se alguém perguntar para você, o que você aprendeu daquela experiência que você viveu? É capaz que pessoas digam: não aprendi nada não, só sofri muito e graças a Deus que aquela circunstância passou. Mas eu não quero aprender nada não, pelo contrário, eu quero esquecer isso da minha vida. Paulo está nos ensinando, irmãos, que nesse aprendizado pelo contentamento, e depois a gente vai vir trabalhar bem forte essa experiência, essa expressão. Paulo está nos ensinando uma coisa: que toda a experiência que ele viveu, trabalhou no processo de ensino-aprendizagem da vida dele. E disse: olha, não estou dizendo, agradecendo e me alegrando pelas ofertas que receberam, num tom de queixa, porque pelo contrário, mesmo sem as ofertas de vocês, eu aprendi muita coisa. Paulo podia se queixar agora à igreja de Filipos. Ele podia estragar a carta na parte final. Ou então, descer a chinela. Filipenses é o seguinte: olha, vocês mandaram 2 ofertas para mim, pararam de mandar ofertas, olha, eu dependia disso de vocês e tudo mais. Eu vou contar para vocês como é que eu estou agora, a situação em que eu vivi, tudo que eu estou passando. Mas não, Paulo diz: olha, não porque eu me queixo, não que eu esteja dizendo que eu esteja necessitado, mas eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. Quando ele diz toda, irmãos, ele está falando que para Paulo, nesse momento da vida dele, já preso em Roma, o seu ministério tendo avançado bastante, ele está dizendo: olha, eu sou experiente o bastante. Olha só o que um homem fala nesse momento da sua vida: eu sou experiente bastante porque para mim dificilmente vai ter coisas inéditas na vida. Pode ter circunstâncias novas, mas o problema dificilmente vai ser inédito. Sabe por quê? Porque eu tirei lições de tudo que eu já vivi até agora na minha vida. Eu apliquei experiências na minha vida de todas as circunstâncias que eu já passei. Então, é mais ou menos assim, né? Eu tive em alguns médicos e foi constatado que eu já tive a 2ª crise de estresse na minha vida. Os pastores estão abrindo o coração essa semana, eu também vou abrir um pouquinho aqui para dizer: pô, só o pastor Alex tem coração duro. Né? Então, tive a 2ª crise de estresse. A primeira tive há 18 anos atrás e tive outra recentemente. E falei com os médicos lá, 3 médicos disseram: olha, não sei como é que você está aqui, já você está morto. Olha, um que era crente disse: pela graça de Deus você está aqui. E eu disse para o médico: olha que é a minha 2ª. Ele disse: pois é, parece que você não aprendeu nada com a primeira. É exatamente isso que o apóstolo Paulo quis dizer. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância.
tudo que ele foi vivendo, os anos vão se passando, as experiências vão existindo, as circunstâncias vão se movendo ao seu redor, mas ele está dizendo, eu aprendi com tudo isso. Eu não estou me queixando porque vocês não me mandaram ofertas, porque vocês me esqueceram. Pelo contrário, eu estou dizendo para vocês assim, olha, apesar disso, eu aprendi muito mesmo. E olha que são poucas coisas que Paulo aprendeu, não. Se você vê lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, Segunda Coríntios 11, versículo 27, ele fala assim, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Isso é só um pouquinho, o resumo da ópera das circunstâncias que Paulo está dizendo lá na carta aos Filipenses, no final dela. Olha, eu, como ele falou aí, não que eu esteja necessitado, mas eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Que circunstâncias são essas, irmãos? 2 Coríntios 11, 27. Ficar sem dormir, o que mais? Passar fome, ter sede, ficar em jejum, frio e nudez. E um detalhe, quando ele fala frio e nudez aí é o seguinte, ele não está tão liso para ter que comprar roupas adequadas para a estação, que ele tinha que viver com o que ele tinha mesmo. Então, se Paulo só tinha lá a camiseta regata que ele usava no verão, e chegou o inverno, mas ele não tinha condições de comprar nova, ele passava o inverno com aquela camiseta regata. E ele disse, olha, eu tive que passar frio, porque não tinha, não chegou oferta, não tinha nada. Os recursos que eu tinha mal dava para comer, para ajudar as pessoas que iam comigo. Então, toda e qualquer situação, fome, ficar sem dormir, sede, frio, sem condições de comprar roupa nova, tudo isso Paulo estava dizendo que vivia. Mas ele dizia, eu aprendi a me adaptar-me a toda e qualquer situação. Ele manda uma carta a Filemon. Quem já leu a carta a Filemon sabe que não é uma carta a uma igreja, tá, irmãos? Filemon não é o nome de uma igreja. Filemon é o nome de uma pessoa, né? Então não é carta à igreja de Filemon, só para ficar claro. E aí ele pega e manda uma carta a Filemon, resolvendo uma questão com Onésimo. No final lá ele diz, olha, em breve eu vou passar na sua casa. Você providencia aí um aposento para mim. Então, quer dizer, o homem que sabia viver sem ter condições de comprar roupa e tinha que passar o inverno no frio, passou muitos dias com fome, com sede, era aquele cara também que quando estava na casa de um cara bacana, ele se adaptava. Havia um equilíbrio na vida dele. Ele não ficava abobalhado, né? Parece que tem gente que tem esse desequilíbrio, né? Quando o cara começa a ganhar um pouco mais de dinheiro, ele fica abobalhado. Aí ele quer gastar com tudo, né? Ele começa a querer comprar o mundo e tal, aí coisas que ele não cobiçava, ele começa a cobiçar, ele diz, eu preciso ter isso e tudo mais, mas não precisa, eu vivia sem isso, mas agora eu vou precisar disso para viver. E parece que há um desequilíbrio desesperado na vida das pessoas. Paulo estava dizendo, olha, eu aprendi a equilibrar as coisas, quer seja nos dias de frio e fome, quer seja na casa de Filemon, que tinha do bom e do melhor, tinha um caviar lá para me comer, a roupa quentinha para me aquecer, um quartinho bem preparado, bem mobiliado. Mas olha, eu me aprendi a adaptar a todas essas coisas. Eu não fico reclamando, poxa vida, na casa de Filemon estava tão bom e agora eu estou aqui em Corinto e está tudo tão mal. Não, as experiências que eu tenho vivido têm me ajudado a viver de uma forma contente, né? Ele vai visitar Filemon, ele se adapta à condição que Filemon proporcionava a ele. Ele agora está em Corinto, passando muitas necessidades, ele se adapta a isso. Ele está em Roma aprisionado, ele se adapta a isso, irmãos. O aprendizado passa pela adaptação, o aprendizado passa pelo aplicar experiências vividas. Porque se você vive muitas experiências na sua vida, mas não tira lições para ela, você vai viver nessa inconstância. Altos e baixos, mas você já viveu nisso, você já passou por isso, mas não, eu estou arrasado, quando você deveria estar num ponto de equilíbrio. Então ele diz, olha, em toda e qualquer circunstância, eu aprendi a me adaptar a todas essas situações. E a pergunta que a gente faz aqui para você,
uma pergunta que nós devemos fazer para nós nessa noite é essa, né? Você já aplica as experiências que você já tem vivido para que de tal maneira isso tenha sido um aprendizado para você continuar a vida daqui para frente? Ou quando uma, não inédita, mas uma nova circunstância surge na sua vida, problemática, difícil, arrasadora, sofredora, aparece, você desaba? Você tem aplicado isso ou não? Hoje, sábado é o dia de feijoada, né? Então, um cara com muito dinheiro diz para a família, bora agora, todo mundo vai comer feijoada no restaurante e tal. Mas quando as coisas ficam difíceis e tudo mais, aí a dona da casa lá disse, ninguém vai sair para comer feijoada, eu não tenho dinheiro, hoje é só ensopado de frango. Mas foi frango ontem, vai ser hoje de novo. E aí, você entra em crise? Poxa, um tempo atrás a gente só comia feijoada aos sábados, hoje vai ter que ser frango, o pescoço. Você consegue se adaptar a tudo isso? Era exatamente isso que Paulo estava querendo aplicar para a gente. Então, a pergunta que eu faço para você refletir é essa. Você faz das circunstâncias da vida e das experiências que ela promove um aprendizado para fazer você crescer, para fazer você viver no equilíbrio? Ou você fica sempre oscilando entre os momentos bons e ruins da sua vida? Você precisa responder essa pergunta. Porque Paulo oscilava, Paulo tinha hora que ele estava no muito bom da vida e tinha hora que estava lá embaixo, tinha hora que ele tinha dinheiro no bolso, tinha hora que ele não tinha nada. Mas ele tranquilamente está dizendo, alegremente ele está dizendo, eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. Tem gente que acredita que estar bem é quando tem dinheiro no bolso, quando tem dinheiro na conta corrente. A gente não pode pensar dessa maneira. Eu aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. É por isso que Jesus vai falar, né? A vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele tem. Sabe por quê? Você pode ter muito hoje, amanhã você não tem nada. Ainda mais se tratando de Brasil. Né? Entrou o Fernando Collor, pegou a poupança de todo mundo. Quem tinha muito dinheiro na poupança, amanheceu um dia sem nada. Muda de presidente, você diz agora vai melhorar, e daí piora. Por isso que Jesus falou, olha, a sua alegria, né, a vida de uma pessoa não pode consistir nos bens, naquilo que ela possui, no que ela ganhou. Não pode, é um erro. E Paulo parece que havia compreendido muito bem essa instrução deixada por Jesus e que o evangelista Lucas deixa ali no capítulo 12, e ele vive isso. Olha, eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Se estou com muito dinheiro, hoje eu como feijoada. Se eu não estou com muito dinheiro, hoje eu vou ter que ir num pedacinho de frango mesmo, no churrasquinho de gato. Mas eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. Eu tirei aprendizado de todas as experiências que eu tive na vida. E por isso que ele não vivia insatisfeito. Ah, irmãos, como é ruim ter uma pessoa insatisfeita por perto. Você convive com alguém assim? Espero que não, né? Mas é chato. A pessoa insatisfeita é aquela pessoa que está sempre reclamando de algo, né? Nunca está bom. Nunca está bom para ela, né? Se ela ganhou X, ela queria X mais 100. Né? Se ela comeu uma comida gostosa hoje, ela disse, a de ontem foi melhor. Ou então, quem sabe, a de amanhã vai ser melhor que essa de hoje está horrível. São pessoas descontentes, que vão estar sempre reclamando de algo na vida, nunca vão ter esse ponto de equilíbrio, nunca vão conseguir adaptar-se. E como é chato conviver com alguém que está sempre insatisfeito. Agora, se eu perguntar para qualquer pessoa aqui, está tudo bem, a vida está do jeito que você queria? Não tem, irmãos, ninguém que vai dizer sim. Sempre vai estar faltando algo na vida da gente. Sempre está faltando um detalhe, sempre está faltando uma conquista. A questão é se a gente se adapta, mesmo sem ter chegado nessa conquista, ou mesmo se está longe dela, ou mesmo se perdeu essa conquista, a gente se adaptar. Por isso, Paulo disse, olha, eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Você é capaz de manter alegria em toda e qualquer circunstância da sua vida? Pergunta difícil, hein? Mas eu vou perguntar de novo. Você não ouviu. Você é capaz de manter alegria em qualquer circunstância da sua vida?
É isso que Paulo está nos ensinando. Com ofertas ou sem, ele vivia contente. Na casa de Filemon ou na prisão, ele vivia contente. É um desafio para nós aprendermos com Paulo que a vida traz as suas circunstâncias, nós podemos aprender com essas experiências e ao termos esse ensino, aprendizagem com a vida e com Deus, a gente sai experimentado, a gente sai equilibrado de tudo isso aí. É por isso que ele vivia contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu com Deus, ele aprendeu com a vida, ele vivia no equilíbrio. Nem se abobalhava quando tinha muito e nem se desesperava quando estava no nada. Ele mantinha o equilíbrio, aprendeu a viver contente em qualquer circunstância. Eu quero avançar mais um pouquinho. Ele diz, eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Essa expressão aí, depois essa vai ser corroborada lá no final lá na continuidade. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. O bem alimentado aí que ele fala, né, sobre esse segredo de viver contente, e fartura que ele usa na expressão anterior, a expressão que ele usa aí é a mesma que era usada para engorda de gado. Era como se ele estivesse dizendo, eu sei, eu me adaptei a tudo. Olha, quando dava para comer muito, eu estufava a barriga. Mas quando o negócio estava ruim, eu não lamentava, eu não perdia a minha alegria, eu não deixava a minha alegria ser roubada por causa disso. Seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. A expressão passando necessidade aí, se fosse traduzir num português bem claro, seria pobretão. Seria o nível máximo de pobreza que poderia se usar na língua grega. Ele usa aí, olha, tendo muito, ou seja, estando muito bem de vida, muito dinheiro na conta corrente, ou então quebrado, sem um centavo para comprar comida. Ele estava dizendo, olha, mas eu aprendi o segredo de viver contente em qualquer uma dessas situações. É interessante que ele usa a palavra aí, segredo, irmãos. E eu preciso trabalhar um pouquinho essa palavra com vocês, porque Paulo ele era muito inteligente, e a gente precisa aprender um momento como esse, um pouco dessa sabedoria, dessa inteligência dele. Quando Paulo diz o segredo, eu aprendi o segredo de viver contente. Quando o pastor Manuel falou, né, parece que a gente vai desvendar algo que está guardado a 7 chaves, né, num baú, com uma chave, mais um segredinho que a gente vai abrir e tal, e vai tirar, e está aqui, irmãos. Olha, o segredo de viver contente é isso aqui, agora você leva para casa. E a ideia não é essa. Quando Paulo diz aí, aprendi o segredo, né, de viver contente, ele estava falando uma palavra que, entre os filósofos da época, seria substituída por mistério. Mistério. E ele tinha uma intenção de falar isso à igreja da época, porque a igreja da época era muito tentada, era muito combatida por falsas religiões. E essas religiões, dentre outras coisas, dentre os seus pensamentos, suas teologias, elas diziam que haviam mistérios dentro dessa religiosidade. E somente as pessoas que fizessem parte dessa religião, ou seja, que ingressassem a essas religiões e estivessem num nível maior dentro delas, é que teriam acesso a esses mistérios religiosos, a esses mistérios que aquela religião propunha a quem participasse dela. Vem Paulo e diz, olha, Filipenses, eu aprendi o segredo de viver contente. Quando ele fala isso, o pessoal da época diz, opa, que mistério é esse? Então quer dizer que agora Paulo, deixa eu ver se eu entendi, Paulo descobriu agora um mistério que ninguém sabia. Olha, não é só a nossa religião que tem mistérios, não. A religião de Paulo também tem seus mistérios. E a ideia de Paulo era justamente chamar a atenção para essas religiões misteriosas, que diziam que tinham vários mistérios, e somente se você galgasse níveis maiores dentro dessas religiões, você poderia ter contato com os mistérios que tinham dentro dela, né, que faziam parte dela. E Paulo lança essa expressão justamente para isso, para depois a gente ver que o mistério, o segredo, não é segredo, é prática de vida. Não tem mistério em viver contente, tem atitude de vida. Não tem segredo em viver contente, tem
práticas cotidianas de viver, que Paulo vai explorar e nós vamos ver daqui a pouco, né? Mas ele diz, olha, eu aprendi o segredo de viver contente. Eu aprendi a viver contente. Aí alguns dizem, poxa, mas isso era segredo? E qual era o segredo de Paulo, irmãos? Que a gente vê isso em todas as cartas dele. É a disciplina espiritual, onde Paulo vai demonstrando que a cada dia, com essas experiências que ele viveu, nas circunstâncias que a vida promoveu a ele e que Deus colocou diante dele, a cada experiência, a sua disciplina espiritual ia aumentando e o valor pelas coisas terrenas ia diminuindo. Ele valorizava as coisas espirituais e desvalorizava as coisas terrenas. Ele está dizendo, ó, é disciplina. O segredo está em ser disciplinado espiritualmente. Não tem nenhum mistério no cristianismo para viver contente. Não está guardado num baú que Jesus Cristo deixou e somente para aqueles que galgarem um certo nível de espiritualidade vão ter acesso a esse mistério, a esse segredo. O segredo é disciplina espiritual. Mas ele mexe com a igreja da época. Ele sacode, ele chama a atenção. E ele diz, olha, eu aprendi o segredo. Aí o pessoal, opa, tem um mistério aí no cristianismo. Eu aprendi o segredo de viver contente. E ele acrescenta aí, né? Em toda e qualquer situação. E antes da gente caminhar aí mais para frente, a palavra aí, o viver contente, ou mais, de uma forma mais específica, a palavra contente, né? Essa palavra vem do grego autarqueis, que na nossa língua derivou a uma das palavras do nosso dicionário chamada autarquia. Mas essa palavra também tem outros significados, dentre eles, contentamento e autossuficiência. Então, autarquia, autossuficiência e contentamento, que é como aparece em algumas versões. Eu aprendi a viver com contentamento, né? Eu aprendi a ter contentamento. É a mesma tradução aí da palavra autarqueis, né? Paulo está dizendo o seguinte, né? E aí mais uma forma de chamar a atenção. Um negócio interessante que a gente vai ver, lá no livro de Atos, a gente vai ver quando ele está falando em Atenas, um discurso muito bonito, bem polido e tudo mais, e lá naquela cidade estava cheio de filósofos. Paulo, né, que nasceu em Tarso. Tarso era um berço de grandes gênios da filosofia também. Paulo cresceu com toda essa influência, de certa forma que ele não abandona isso. Então, quando ele vai fazer seu discurso em Atenas, e lá tem muitos filósofos, muitos estudiosos, ele eleva o nível do seu discurso para atingir justamente a mente daquelas pessoas, dos filósofos. Ele quer ir para o nível deles. Olha, eu vou pregar Cristo para eles, mas eu vou levar para o nível deles. Já que eles querem falar bonito, eu vou chegar lá então. Ele tinha instrução para isso, né? Ele tinha instrução para isso. Então, Paulo tem essa influência toda, e ele pega e vai usar uma palavra que era muito usada pelos filósofos. A palavra contente, ou contentamento que ele usa aí quando ele diz, eu aprendi o segredo de viver contentes, de viver autarqueis, é a palavra que era usada por filósofos. Para você ter uma ideia, Sócrates usava essa palavra. Há uma expressão de Sócrates que diz, aquele que se contenta é o mais rico. A palavra contenta da frase de Sócrates aí é autarqueis. A mesma que Paulo vai usar aqui em Filipenses 4:11. Então, Paulo, que tinha essa influência da filosofia da época, veio de uma cidade onde era o berço de grandes filósofos, ele pega e empresta, como ele emprestou quando ele usou lá em Atenas vários vocábulos para usar isso aí, ele empresta para aplicar uma lição para a igreja, dizendo, olha, eu aprendi a viver contente, eu aprendi a viver, e nós vamos já entender o sentido dessa palavra, que talvez para nós hoje tenha uma outra conotação, eu aprendi como é viver com autossuficiência, eu aprendi a viver com contentamento. E ele usa essa palavra, ele empresta aí de outros filósofos, eu peguei uma outra expressão, Platão usou essa palavra, né? Platão usou esse termo para a pessoa que nada faltava espiritualmente ou até em outro sentido da vida, a pessoa que era completa. A princípio espiritualmente, mas que se derivava também para o lado material. Platão usava essa palavra, Sócrates usava essa palavra, Sêneca, que foi contemporâneo de Paulo, citou certa vez o seguinte, feliz é o homem que em qualquer circunstâncias em que se encontre, sente-se contente. Os filósofos sabiam muito bem o que Paulo estava falando. A palavra era muito forte, e também o povo da igreja também. A palavra tinha um potencial muito grande quando ele diz viver
contente, viver autarquês, viver com contentamento. Igreja, eu aprendi a viver contente. Eu aprendi a viver de uma maneira acima do normal. Eu aprendi a viver de uma maneira que é autossuficiente para mim. Eu aprendi a viver de uma maneira que eu estou completamente contente e não está baseado nas circunstâncias que eu vivo. A palavra tinha uma profundidade muito forte. As pessoas ouviram os filósofos, os homens sábios da época falar essa palavra. Então, quando Paulo diz, igreja, eu aprendi o segredo de viver contente. Eu disse, poxa, tem segredo nisso? Tem algum mistério? Contente nesse sentido todo aí, de que a pessoa que não falta nada para ela, independente das circunstâncias, uma pessoa que é feliz e que de qualquer forma se sente contente. Como é que é isso aí? Como é que Paulo encontra esse segredo? Ele pega e vai acrescentar o que nós falamos há pouco. Em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aí a gente lança uma outra pergunta aqui nessa consideração de Paulo, aprendendo a viver contente em toda e qualquer circunstância. A pergunta é, você é refém das circunstâncias? O seu humor é determinado pelo que você está vivendo atualmente? O seu bem-estar está condicionado ao que você está passando hoje? Tem pessoas que quando tudo está bem, elas passam no corredor, cumprimenta todo mundo, manda beijo, abraça a poste. Mas quando parece que as coisas desandam, quando tem algum problema na vida, quer seja um probleminha, um problemão, o que é que essa pessoa faz? Ela já não fala com ninguém, ela já some, ela já não quer conversar com mais ninguém, ela não quer mais ouvir nada de ninguém, nenhum conselho serve. Essas pessoas são refém das circunstâncias. São aprisionadas pelas circunstâncias que ela vive. Ou seja, se a circunstância hoje é boa, eu estou bem. Se a circunstância amanhã é ruim, amanhã eu vou estar péssimo. Paulo está dizendo, olha, o segredo de viver contente é não depender das circunstâncias. O segredo de viver contente está em aprendendo com as experiências que Deus lhe proporciona, com as provações, com as tentações, com o que o mundo passa, pelas experiências que você viveu nesse mundo, é você não ficar variando aí de picos altos e baixos. O segredo de viver contente está na disciplina, uma vida disciplinada espiritualmente. É isso que Paulo está passando. E aí ele pega e usa essa palavra forte aí que os filósofos usaram, que se a gente parasse aí no versículo 12, alguém poderia levantar a mão aí na hora das perguntas e respostas e falar o seguinte, então Paulo estava fazendo filosofia, né, pastor? Não pregando Deus, não falando cristianismo. Então, já pensando nessa pergunta, eu já me preparei para ela, né? Porque se a gente para no versículo 12 aqui, o que acontece? Eu disse, mas o Alex falou que o segredo de viver contente. Contente era a palavra que os filósofos usavam. A maioria desses filósofos não conheciam a Deus ou não temiam a Deus. Criavam suas próprias filosofias, algumas até em oposição a Deus. Aliás, uma boa parte delas em oposição a Deus. Então, Paulo está fazendo filosofia com a igreja, né, pastor? Então, tá bom. Então, quer dizer que agora basta eu comprar um bom livro de filosofia, ver lá o que é autarquês, beber da fonte de Platão, de Sócrates, e aí eu vou estar vivendo muito bem a partir de agora. Eu deixo de ser refém das circunstâncias. É isso não. Paulo, quando vai continuar agora, o versículo 13, que nós tanto esperávamos, eu não estou passando as transparências aqui, então, essa aqui era para eu ter passado uns 20 minutos atrás. Quando Paulo está falando sobre isso aí, a ideia dele é pegar uma palavra profunda, forte, que era transmitida pelos homens sábios, de destaque da época, que ele sabia que ia chamar a atenção do seu público ouvinte pela força da palavra, mas se ele para aí, seria pura filosofia. Então ele diz, eu aprendi a viver contente, eu aprendi o segredo de viver contente em qualquer circunstância, quer seja bem alimentado ou com fome, quer seja bem vestido ou na nudez. Eu aprendi a viver contente. Eu aprendi a viver de uma forma plena, independente das circunstâncias. Aí o filósofo dizia isso também. Então era pura filosofia. Só que aí Paulo vem e acrescenta
o versículo de número 13, não é isso? O versículo de número 13, que diz o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. E a gente vai ter que destrinchar tudo isso aqui. Porque Paulo ele tem um pensamento, ele tinha um alvo a atingir quando ele começa a falar sobre uma vida de contentamento que vem desde o primeiro capítulo dessa carta. Ele precisava fechar bem. Ele começou bem, ele precisava fechar bem. Então ele diz, olha, eu aprendi o segredo. Opa, tem um mistério nessa religião? Tem um mistério no cristianismo para viver contente? Não, é contente. Ah, tá, é viver acima de tudo, acima das circunstâncias, viver de forma equilibrada. Como é que ele consegue isso, então? Porque os filósofos só diziam isso. Feliz é aquele que, apesar das circunstâncias, é contente em tudo. Aquele que é feliz é a pessoa mais rica desse mundo. O que vive contente é o mais felizardo desse mundo, independente se tem riquezas ou não. Os filósofos abrem as portas, lançam tema. Mas aqui Paulo está interessado em mostrar para a igreja, e que chega até nós hoje, como é que é esse segredo, desvendar esse segredo de viver contente, de viver acima das circunstâncias. E aí é quando ele acrescenta, tudo posso naquele que me fortalece. Agora ele vai na contramão da filosofia. Se ele para no versículo 12, um filósofo lê isso, diz, esse aqui foi meu aluno. Olha, como aprendeu bem. Sócrates devia dizer, se Paulo tivesse sido aluno dele, né? Olha só, rapaz, estou orgulhoso desse aluno que eu tive. Se ele para, aí era pura filosofia. Mas ele acrescenta, olha, eu aprendi o segredo de viver contente, em toda e qualquer circunstância. E, acrescenta, tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo estava querendo dizer? Agora ele vai em oposição à filosofia. Porque se a filosofia que dizia na época, né, e era comum isso, esses mesmos caras que diziam isso, diziam o seguinte, que o homem tem uma força intrínseca que vem de dentro dele, que faz ele ser capaz de tudo nesse mundo. A força vem de dentro. Aí Paulo vem agora e se mostra, em suas cartas, ele fala sobre fraquezas, ele fala sobre tristezas, ele fala sobre decepções, ele fala sobre ter sido abandonado. Cadê essa força que os filósofos falavam? Essa força que vem de dentro e que quando você trabalha ela, você é capaz de tudo. Por isso que eu digo, se ele para no versículo 12, era pura filosofia. Cadê essa força? Se era um homem que falava sobre tantas lástimas da vida, que passou por tantas experiências difíceis. Eu acho que é o Ebenezer Bittencourt que dizia, se você quisesse ter uma péssima viagem, era só entrar num barco com Paulo, né? Porque toda vez que Paulo entrava num barco, o barco naufragava. Então, cara, assim, você dizia, meu Deus, é um cara que abertamente fala de todas as intempéries da vida. Cadê essa força intrínseca que os filósofos defendiam? E aí que vem Paulo e diz, olha, tudo eu posso naquele que me fortalece. Paulo vai dizer em outras suas cartas, irmãos, é uma pena a gente não tem tempo para explorar tudo isso, mas Paulo vai falar sobre a fraqueza do ser humano, sobre a influência da malignidade do mundo sobre as pessoas, sobre os cristãos, sobre a tendência pecaminosa do ser humano desde a queda do homem no paraíso. Ele vai ensinar sobre todas essas coisas. Ele não vai dizer que tem uma força interior que você desenvolvendo ela vai fazer você ser capaz de tudo. Mas ele alerta para vários pontos da nossa vida que nós precisamos ter muito cuidado. Olha, o mundo jaz no maligno. Olha só, o coração tem uma tendência pecaminosa, né? Olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu realizo. Foi Paulo falando isso, gente. Ele não fala de força interior. Ele fala sobre as limitações, sobre a fraqueza do ser humano. E aí, nesse momento agora que ele diz sobre o segredo de viver contente, ele vai dizer, tudo eu posso naquele que me fortalece. Ele vai dizer agora que todo cristão precisa de forças, não é a força interior, que todo esforço, por mais dedicado que seja, é fútil, é limitado e é inútil, a menos que conte com o poder de Jesus Cristo. Tudo eu posso naquele que me fortalece.
Eu quero destrinchar um pouquinho esse versículo com vocês, e a gente vai passar agora o resto desse tempo nele. Tudo relativo a questões deste mundo, mas que abrange também as questões espirituais. Lembremos que Paulo estava falando de coisas deste mundo. Ele está falando sobre o quê? Fome, sede, nudez, frio, falta de dinheiro. Não é isso que ele está falando até agora? Mas esse tudo que Paulo menciona aí, encobre essas coisas materiais e chega também ao nível espiritual. É por isso que Cristo falou, né? Aquele que crê em mim fará coisas maiores. Paulo está dizendo, olha, quem crê em Cristo e quem acreditar que pode, acima das circunstâncias, depender totalmente de Jesus, o que vai acontecer com essa pessoa? Vai poder realizar muito mais. Tudo posso naquele que me fortalece. Nas questões materiais, nas questões humanas, nas questões deste mundo, Paulo está dizendo, não importa se eu vou estar com muito ou com pouco, Deus vai ser o meu sustentador. Se eu tiver com muito, Ele me abençoou. Se eu tiver com pouco, Ele vai me sustentar. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Se eu tiver com frio e não tiver um cobertor, Ele vai dar algum jeito para me aquecer. Mas se eu estiver lá na casa de Onésimo, lá na casa de Filemon, tratando sobre Onésimo, lá vai ter um quarto bem quentinho, com uma boa coberta para mim. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Por quê? Porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Ele acrescentou aí a palavra, o verbo poder, que é usado aí, a segunda palavra do versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Tem várias expressões aí, tem várias traduções do verbo poder no Novo Testamento. Mas de uma forma bem específica, eu não vou explicar todas, esse posso que Paulo fala aí, na nossa língua seria traduzido por força. Força. Paulo está dizendo, eu encontro a operação da força, do poder de Deus, atuando na minha vida, mediante toda e qualquer circunstância. Aí eu posso tudo. Posso, poder. Ele não está falando de uma força interior. Ele não está falando de uma força da religião. Ele não está falando de uma série de procedimentos que vão produzir esse poder. Ele está falando da força do poder de Deus agindo na vida dele. Tudo eu posso naquele que me fortalece. O poder não é meu, o poder é de Cristo. Ele infunde, né? E é interessante essa expressão, e eu gosto dela. A ideia que dá é como se Deus estivesse fazendo uma infusão de poder na vida de Paulo. Não quando ele precisa, mas continuamente. Paulo estava dizendo que a vida dele estava sendo caracterizada pela infusão do poder de Deus operando na vida dele, independente da circunstância. Paulo tinha uma vida tão consagrada a Deus. E aqui, irmãos, a gente pode abrir um parênteses bem gigantesco para falar sobre disciplina espiritual. Não adianta você dizer que tudo você pode naquele que te fortalece se você não lê a Bíblia diariamente, se você não tem uma vida dedicada de oração, se você não medita na palavra de Deus, coisa que você ouve desde quando você pisou na igreja. Mas tem gente que acha que o poder de Deus é só na hora que precisa. Eu estou aperreado, eu bato lá na porta do céu, Senhor, preciso do teu poder agora, me empresta um pouco de poder para eu resolver aquele problema. Aí você vai lá, resolve o seu problema e tudo mais, e depois você faz uma oração de gratidão quando faz, Senhor, obrigado, porque tu liberaste o teu poder. Não é isso que Paulo está ensinando. A palavra que ele usa aí é tudo posso naquele que me fortalece, a ideia de continuidade, que tudo ele está sempre podendo realizar, porque o poder de Deus está sempre operando na vida dele. Como é que o poder de Deus está sempre operando na vida de um cristão, irmãos? Quando esse cristão é consagrado. A gente lê nos evangelhos, é interessante, Jesus pedindo para os discípulos se afastarem, porque ele precisava ter um tempo de oração. Outros lugares do evangelho, a gente vai ver que Jesus passava madrugadas em oração. Deixa eu perguntar uma coisa para você aqui, e para mim também. Se o Filho de Deus precisava passar madrugadas em oração, se retirar do meio de todos para orar, você acha que eu e você podemos ter o poder de Deus atuando em nossas vidas sem isso? É muita pretensão da nossa parte, se a resposta for sim. Se o Filho de Deus precisava se dedicar
a disciplinas espirituais para que o poder de Deus continuasse fluindo no ministério dele, o que eu vou fazer da minha vida se eu não tiver tempo para ler a minha Bíblia, meditar nela e depois colocar meu joelho no chão e me prostrar diante de Deus? Como o poder de Deus vai operar na sua vida se você não tem disciplinas espirituais? Me explique como. Porque o segredo de viver contente é tudo poder naquele que nos fortalece, nesse ciclo contínuo de poder de Cristo sendo feita a infusão sobre nós. Você gosta de chá? Agora não está dando para tomar chá, está muito quente, né? O cara toma chá agora, sai suando. Pior que tem gente que vai tomar daqui a pouco ali, né? Mas tudo bem. Você percebe, você prepara aquela xícara, separa aquela xícara, leva no micro-ondas, esquenta um pouquinho d'água e coloca aquela água morna ou quente naquela xícara. Se você deixar aquela xícara ali com aquela água morna ou quente, ela é só uma xícara com água morna ou quente, que vai esfriar. Mas se naquela água morna, você pega aquele chazinho, como é aquela marca? Mate Leão. E você coloca lá 1 ou 2 saquinhos daquele lá e começa a mexer. O que acontece agora com aquela água? Ela virou o quê? Um chá. Mas era só uma água morna, dentro de uma xícara. O que aconteceu? Você fez a infusão do chá naquela água. Quando Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece, o verbo poder está no tempo contínuo dizendo, Deus está sempre canalizando o seu poder na minha vida, de tal maneira que eu posso viver contente, independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias, eu tudo posso. Deus está operando o seu poder. Mas preste antes atenção para a vida espiritual que Paulo tinha. Porque senão você pode se frustrar. Você vai dizer, olha, Filipenses 4,13, estava lá, não estou vendo esse poder aqui na minha vida, pastor. Marcar um atendimento com o senhor mais tarde. Tudo eu posso naquele que me fortalece, quando existe essa infusão do poder de Deus na vida do cristão, que vem como resposta à busca, que vem como resposta à vida consagrada, que vem como resposta à meditação da palavra, que vem como resposta à oração, como vem como resposta à adoração nos cultos públicos. Mas hoje a gente tem que escolher um culto, né, irmãos? Você escolhe o quarto, o domingo de manhã ou domingo à noite. Eu vou num desses 3 aqui essa semana. E a disciplina espiritual, onde é que está? Tudo posso naquele que me fortalece. Esse fortalecer aí é infundir forças em alguém. E o verbo original está no gerúndio, é um processo que Deus não para. À medida que você o busca, Deus libera mais poder. À medida que você se consagra, Deus libera mais poder. À medida que você ora, Deus libera mais poder. É um processo contínuo de fortalecimento espiritual. É por isso que quando Paulo escreve aquele trecho lá, deixa eu ver, aqui eu não anotei, mas deixa eu ver se eu lembro. Da armadura de Deus. Efésios 6:10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte o quê? Poder. E aí ele vai começar a descrever qual é a armadura de Deus. Ele olha, contra todos os ataques do inimigo, contra todas as forças desse mundo, sabe o que vocês têm que fazer? Fortalecer-se no Senhor, é a mesma palavra de Filipenses. Fortalecer, receber essa infusão de poder de Cristo na sua vida continuamente. É isso que Paulo está ensinando para a gente. E na força do seu poder, Deus é a fonte desse poder. Deus é nele que está concentrado todo o poder. Jesus Cristo falou, eis que me foi dado o quê? Todo o poder nos céus e na terra. É nele que está o poder. E quando você experimenta de Deus, quando você tem comunhão íntima e profunda com Deus, começa a ver essa infusão num ciclo contínuo de poder sendo transmitido para você. Disciplina espiritual. Aí não vai haver esmorecimento, aí não vai haver desânimo, aí não vai haver rebeldia contra Deus, aí o cara não se afasta da igreja. Porque tem gente com qualquer probleminha, né? É interessante, né? Tem gente que se afasta da igreja quando tudo vai bem. E tem outros que se afastam de Deus quando tudo vai mal. São os extremos. São os extremos. Mas quando a gente está nesse ciclo de infusão do poder de Deus nas nossas vidas, não há espaço para isso. Não é que tudo vá bem,
Você vai ser mais tentado, você vai ser mais provado. Mas você está no ciclo de busca, de disciplina espiritual com Deus, de consagração na sua vida. E como resposta, Deus infunde poder no seu viver. Tudo posso naquele que me fortalece. Fortalecimento contínuo. Fortalecimento contínuo só vem quando a gente investe tempo na comunhão com Cristo. Só fortalecimento contínuo só existe quando há disciplina espiritual. E aí essa infusão de poder se torna um ciclo, é contínuo na vida. Tudo posso naquele. O nome de Cristo não aparece aí, irmãos. Mas por toda a carta e por tudo que Paulo viveu, está implícito o nome dele. Tudo posso em Jesus. Tudo posso em Jesus que me fortalece. E aí eu trouxe aqui um versículo que está lá em João capítulo 5, versículo 15, a parte final. Eu quero fazer essa conjunção de uma fala de Jesus com essa fala de Paulo, muito tempo depois do ministério de Cristo na terra. Paulo, um tempo depois, vai dizer: posso todas as coisas em quem? Naquele que me fortalece, em Jesus. Mas Jesus, muito antes de Paulo, disse o quê? Porque sem mim, vocês o quê? Nada podeis fazer. Você compreende como é a Bíblia? Não tem confusão, não. O que Cristo falou é o que Paulo viveu. Muito tempo depois. Jesus disse para os seus discípulos, e Paulo não estava presente: sem mim vocês nada poderão fazer. Vem Paulo depois, escreve a carta aos Filipenses dentro de uma prisão e diz: eu aprendi o segredo de viver contente, independente da circunstância, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Sem mim nada podeis fazer, mas com Cristo tudo você pode fazer. Está claro, irmãos, isso aí? Se não estiver claro, a gente explica novamente, a gente volta para o início. Você está entendendo? É muito mais que teologia, irmãos. Não tá só para a cabeça de pastores, de missionários, de teólogos. Está para o coração de cada um de nós hoje. O que Jesus falou não foi discurso bonito para discípulo. Foi algo que foi real na vida de Paulo e que pode ser real na sua vida também. Tudo você pode, se em tudo você depender de Deus. Porque sem Jesus, nada você pode fazer. Era exatamente isso que Paulo queria passar. Olha, Deus o fortalecia. Ele tinha essa prática de disciplina espiritual contínua. Ele investia na sua relação com Deus. Ele poderia suportar toda e qualquer circunstância. Toda e qualquer circunstância. Sem mim nada vocês podem fazer, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo aguento naquele que me fortalece. Eu tudo eu posso suportar naquele que me fortalece. Irmãos, a imagem é mais ou menos assim, só para tentar ilustrar. Eu não vou fazer, que eu estou com umas dores que não me largam, eu não vou pedir para botar peso. Imagine que eu estou aqui e eu peço para alguém colocar um peso aqui sobre as minhas duas mãos. A pessoa coloca esse peso. Eu disse: tá bom o peso. A pessoa disse: tá bom, aguenta mais aí? Eu disse: aguenta, pode colocar mais. Eu ia falar saca de cimento, mas é muito pesada, né? Eu não ia aguentar nenhuma. Então, você coloca um peso ali, diz: não, está tudo bem, eu estou suportando. Daí a pessoa diz: não, vou colocar mais um pouquinho. Aí o cara diz: tá bom, pode colocar. E daí a pessoa vem e coloca mais outro peso. E aí você: e aí, como é que está? Não, tá tudo bem, dá para colocar mais um? Aí tá assim, cara, pode mandar. Aí o cara vem e coloca mais uma saca de algo, você já dobrou o joelho, né? Já ficou. E aí, como é que está? Não está tão bom quanto no início. Aguenta mais uma, eu acho que dá. Coloca mais um peso aí. O cara vai e coloca e você vai dobrando, vai dobrando. Funciona mais ou menos assim na vida. Era isso que Paulo estava querendo dizer. Que em todas as experiências, em todas as circunstâncias da vida, são pesos sobre você, ó. É uma enfermidade que aparece, é o desemprego que surgiu, está ficando pesado. É as contas a pagar, você não tem dinheiro. É problema conjugal, ficou complicado, porque agora eu estou sem dinheiro, a mulher está reclamando até da falta de grana. Agora os filhos estão se rebelando em casa, eu não estou aguentando mais. Aí vem Paulo e diz: mas tudo você pode naquele que te fortalece. Jesus suporta, faz você suportar todas essas forças contrárias.
É isso. Todos aqueles pesos que te levariam para o chão, para te derrotar, para destruir, você diz, não, mas eu tenho meu Deus. Eu me relaciono com meu Deus. Não é que Ele me abandonou, mas Ele está querendo me ensinar alguma coisa. Isso é uma circunstância da vida. Não foi Ele que proporcionou isso, Ele permitiu. É um problema que apareceu. Eu posso aprender alguma coisa disso. Poxa, eu ganhava tão bem, agora eu não tenho nada. E está pesando, está pesando. Mas eu tenho um relacionamento, você diz, com Deus. Ele faz a infusão de poder na minha vida. E quando parece que tudo que pesa sobre mim vai fazer eu cair, o poder de Deus vem e diz, você tudo pode, porque eu estou te fortalecendo. Esse é Filipenses 4,13. Vivido na prática. Era isso que Paulo vivia. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a suportar, golpes da vida. Você sabe o que é golpe da vida, não sabe? Você sabe muito bem. Você sabe muito bem quais são os golpes que estão te acertando agora. Tem gente que está com o seu coração e está batendo a 1000 agora. Você sabe quais são os golpes que estão acertando você. Mas é nessa hora que aquele que mantém um relacionamento com Deus, aquele que investe na sua espiritualidade, lembra das palavras de Jesus ditas 2000 anos atrás. Olha, sem mim nada vocês podem fazer. E depois Paulo diz, olha, mas com Cristo, tudo vocês podem fazer. Tudo vocês podem suportar. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Irmãos, Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é um adesivo para se colocar no carro, quando se compra um carro 0 quilômetro. E tem gente que quando compra um carro, coloca lá, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13 não é para adesivar um carro quando se compra um carro 0. Filipenses 4,13 não é uma tatuagem para se mandar desenhar como se fazem celebridades hoje. Já estava no metrô, vi a mulher com o pescoço tatuado. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu digo, não sabe do que está falando. Filipenses 4,13, irmãos. Não é uma postagem no Facebook quando você recebe a chave do seu apartamento. Filipenses 4,13 é para viver diariamente. Para quando as circunstâncias da vida forem ruins, ou quando forem muito boas, você viver no equilíbrio com Deus. Se forem muito ruins, você dizer, o poder de Deus liberado sobre a minha vida vai fazer eu suportar. E se as coisas forem muito boas, você vai abraçar essas coisas e vai dizer, foi o poder de Deus que me concedeu tudo isso. Eu não vou para o desequilíbrio, porque eu aprendo a viver contente em toda e qualquer circunstância, com o poder de Deus. Filipenses 4,13 é para ser vivido assim, irmãos. Foi muito vulgarizado esse versículo. Mas a realidade dele é essa que Paulo vivia. A realidade dele é a que os apóstolos viviam. A realidade dele é que muitos homens da nossa era viveram pregando o evangelho. A realidade dele é para ser a realidade da sua e da minha vida. Tudo você poder, como resultado do seu investimento espiritual, do seu relacionamento com Deus, da sua vida consagrada, você vai poder aguentar, suportar tudo que vier, porque o poder de Deus vai te fortalecer. Isso é Filipenses 4,13. Já falamos do 14 ao 18, e eu caminho agora para o final da carta, e para o fim da noite também, né, que já está quase meia-noite. Versículo 19. O meu Deus suprirá, olha só, do 14 ao 18, Paulo volta a falar das ofertas. Por isso que eu intencionalmente falei do 10 ao 11 e fui do 14 ao 18. Então agora do 13 nós vamos para o 19. Ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Eu aprendi a viver contente em toda circunstância e tudo posso naquele que me fortalece. Ele explica, porque se ele para no 12 é só filosofia, no 13 é Jesus Cristo.
E ele vai agora lá no 19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. É para fechar bem, irmãos. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A gente se matando para ter riqueza aqui na terra, e Paulo vem e diz: se você tem essa vida consagrada, se você investe na sua relação com Deus, seu Deus é rico. Ele vai providenciar tudo que você precisa. Você não precisa cair na armadilha do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. O seu Deus já é rico. O seu Pai Celestial já é rico. Ele vai suprir tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa. E ele termina com palavras que eram comuns na sua carta: a nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre, amém. Você não vê aí nenhum reconhecimento pessoal de Paulo, mas sim toda a glória canalizada a Deus. E ele diz suas saudações finais: saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações, todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. E para terminar minha palavra, a saudação final de Paulo: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que esse poder que Ele deseja infundir na vida de cada cristão na face da terra, como resultado de uma vida consagrada a Ele, que esse poder, que essa graça, seja com cada um de vocês, seja com cada um de nós. Amém? Querido Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento tão especial aqui na Tua casa. Eu te agradeço pela Tua palavra, que é tão rica e tão poderosa. Uma palavra que era uma carta há 2000 anos atrás, mais ou menos. Mas hoje se transforma numa lição de Deus para as nossas vidas. Essa semana se transformou numa carta para as nossas vidas. Eu te agradeço por tudo que Tu nos ensinaste, Senhor, nessa semana, incluindo esta noite. E te pedindo, Senhor, que tendo o conhecimento exato da Tua palavra, nós possamos vivê-la. E o que fomos desafiados e questionados nessa noite aqui, nós possamos, ó Deus, responder de uma forma que agrade ao nosso Deus que está nos céus. Que possamos investir na nossa espiritualidade, para que fazendo isso, possamos viver contente, independente das circunstâncias, porque tudo nós podemos em Jesus que nos fortalece. Essa é a minha oração, Pai, que eu faço no nome daquele que tem todo o poder, no nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor.